Hoje vamos explorar um dos filmes mais geniais e perturbadores já feitos: O Show de Truman. Essa é uma história que mistura entretenimento, filosofia, crítica social e uma pergunta essencial: e se toda a sua vida fosse uma mentira e você fosse o único que não sabe? Prepare-se, porque vamos mergulhar no mundo de Truman Burbank, menos o homem que vive em um reality show desde que nasceu, sem ter a menor ideia disso. Então, quem é Truman Burbank? À primeira vista, ele é um homem simples, carismático, que vive na pacata e perfeita cidade de Sea Haven. Ele acredita ter uma vida comum, com um emprego regular, vizinhos amigáveis e uma rotina bem confortável. Mas o que ele não sabe é que tudo ao seu redor é um cenário. Seus amigos, sua esposa, seus colegas de trabalho, todos são atores contratados. Truman nasceu dentro de um programa de televisão. Desde o primeiro segundo da sua vida, ele é filmado por milhares de câmeras escondidas. O mundo inteiro conhece Truman, menos ele mesmo. Ele é a estrela involuntária do programa mais famoso da história. Sua vida é roteirizada, cada momento é planejado, e suas emoções são vendidas como entretenimento para uma audiência global. Essa realidade fabricada é a única que ele conhece, mas por dentro, ele sempre sentiu que faltava algo. Uma sensação de que o mundo era maior do que a pequena cidade onde ele vivia. E essa cidade, Sea Haven, parece perfeita demais, porque o local é na verdade um domo gigantesco, um estúdio de gravação colossal, com um céu artificial, clima controlado e cenários que são trocados conforme a necessidade da produção. Existem câmeras escondidas em absolutamente tudo: postes, espelhos, retrovisores, rádios e até mesmo nos botões da camisa das pessoas. Cada passo de Truman é captado e transmitido ao vivo. O criador e diretor do programa, Christoph, controla tudo de uma sala de comando que fica no céu do domo, como se fosse um deus. Ele decide quando chove, quando o sol aparece e, principalmente, quem entra e sai da vida de Truman. É um nível de controle absurdo, onde nada é deixado ao acaso. Mas mesmo no sistema mais perfeito, falhas acontecem. Truman começa a desconfiar quando pequenas coisas estranhas começam a quebrar a ilusão. Primeiro, uma luz de palco, um refletor de estúdio, simplesmente cai do céu bem na frente dele. Depois, ele começa a perceber que as pessoas na rua repetem os mesmos trajetos, os mesmos movimentos, todos os dias, quase como uma coreografia. Os figurantes parecem seguir um script. O ponto de virada acontece quando, certo dia, Truman está dirigindo e, por uma falha técnica, o rádio do seu carro sintoniza a frequência da equipe de produção. Ele ouve uma voz descrevendo exatamente seus movimentos em tempo real. A dúvida cresce cada vez mais. Ele começa a sentir que sua vida não é sua de verdade. Entre todos os personagens da sua vida, houve uma pessoa real que tentou alertá-lo. Sylvia. Ela era uma figurante que não deveria ter se aproximado dele, mas Truman se apaixonou à primeira vista. Em um momento roubado, na praia, Sylvia tentou contar a verdade, dizer que tudo era falso e que todos estavam assistindo. Mas a produção agiu rápido. Ela foi retirada à força do estúdio e expulsa da narrativa, com a desculpa de que ela iria se mudar para Fiji. Desde então, Truman a vê como seu amor proibido, o símbolo de um mundo real e livre que ele ainda não entende completamente, mas que deseja desesperadamente alcançar. Ele passa anos tentando montar o rosto dela com recortes de revistas, sonhando em um dia encontrá-la. Para manter Truman preso nesse mundo falso, Christoph usa uma manipulação emocional extremamente cruel. Quando Truman era criança e começou a mostrar vontade de explorar o mundo, a produção criou um trauma profundo nele.
Eles simularam a morte do pai de Truman em um acidente de barco durante uma tempestade. Isso criou nele uma fobia terrível de água, impedindo que ele tentasse sair da ilha de Sea Haven. Além disso, a mídia local, que também é controlada, sempre exibe notícias sobre os perigos do mundo lá fora, reforçando a ideia de que Sea Haven é o lugar mais seguro do mundo. E claro, Christof mantém Truman emocionalmente dependente da esposa e do melhor amigo, que são atores pagos cujo principal objetivo é mantê-lo na linha e dentro da narrativa. Que deveria ser entretenimento, se transforma em uma forma extrema de vigilância e abuso psicológico. Cada vez mais inquieto e desconfiado, Truman decide que precisa escapar. Ele tenta de todas as formas. Tenta comprar uma passagem de avião, mas não há voos disponíveis por um mês. Tenta ir de ônibus, mas o ônibus quebra. Tenta ir de carro, mas todas as estradas levam de volta para a cidade. Tudo é sabotado pela produção em tempo real. Mas Truman não desiste. Ele quer saber a verdade. Custe o que custar. Sua determinação se torna inabalável. Até que, em uma noite, ele finalmente encontra uma forma de fugir. Ele desaparece e toda a produção entra em pânico. Pela primeira vez em 30 anos, o show sai do ar. Eles o encontram no mar, em um pequeno barco, enfrentando sua maior fobia. Desesperado, Christof ordena que criem uma tempestade artificial gigantesca com ondas e ventos violentos, quase matando Truman ao vivo para forçá-lo a voltar. Mas, pela primeira vez, a vontade de Truman é mais forte que o seu medo. Ele sobrevive à tempestade e continua navegando. Então, chegamos ao final, que mudou o cinema. Depois da tempestade, o mar se acalma e Truman continua navegando até que seu barco bate em algo. Uma parede. O horizonte era falso. Era o limite do domo. Desolado, mas determinado, ele encontra uma escada e uma porta de saída que leva ao mundo real, à escuridão e o desconhecido. Nesse momento, a voz de Christof ecoa do céu, falando com Truman pela primeira vez, como se fosse a voz de um deus. Ele tenta convencê-lo a ficar, prometendo segurança, conforto e uma vida previsível, sem dor. Ele diz que o mundo real lá fora é cruel e mentiroso. Mas Truman, com seu humor simples e sua força recém-descoberta, olha para uma das câmeras e entrega sua frase icônica: "Caso eu não os veja mais. Boa tarde, boa noite e bom dia." Ele se curva, abre a porta e sai. Do outro lado do mundo, a audiência global explode em comemoração. A liberdade de Truman é a liberdade de todos. O show de Truman é muito mais do que um filme. É uma crítica poderosa ao voyeurismo, ao controle da mídia, à manipulação emocional e ao consumo exagerado de reality shows. A história de Truman nos questiona sobre nossa própria vida. Até que ponto somos livres? Até que ponto nossas escolhas são realmente nossas? O filme é um lembrete de que a verdadeira liberdade começa quando fazemos perguntas, quando desafiamos o status quo, mesmo quando o mundo inteiro quer que a gente aceite as respostas prontas. É uma celebração do espírito humano e da busca incansável pela verdade. Obrigado por assistir! Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!